Olá, sejam bem-vindas. Eu sou Júnia Lemos, do canal História com Júnia Lemos, e hoje eu quero conversar com vocês sobre renascimento artístico, uma das matérias mais gostosas de estudar, pelo menos eu acho, né? E vamos entender a questão do renascimento, né? O renascimento não foi algo que aconteceu só na arte e ficou ali só no meio dos artistas, não. Ele vai além. Apesar dele estar acontecendo no meio da arte, ele vai transformar a economia, a sociedade, a cultura, a religião, a forma de ver o mundo. O renascimento vai atingir tudo, né? Ele traz uma transformação para todas as áreas aí. E de que período que ele está fazendo essa transformação? Do final da Idade Média, né? Ele vai transformar o homem, a forma de pensar do homem da Idade Média. Tanto que o período aí, né, cronológico que a gente costuma falar aí que o Renascimento acontece, vai do século XIV ao século XVI. Então, o que ele está fazendo? Ajudando a fazer uma transição da Idade Média para a Idade Moderna. O termo Renascimento foi usado pela primeira vez por um arquiteto e pintor chamado George Vasari. Ele usou esse termo em 1550. Renascimento, o que significa? Significa, segundo o homem dessa época, a arte estava morta na Idade Média, né? Existiu a arte clássica, greco-romana. Chega a Idade Média, a arte morre. E segundo esse homem da Idade Moderna, ele está fazendo com que a arte ressurja, renasça. Por isso o termo renascimento. Entenderam? Mas lembrem-se que é errado falar que a arte está morta na Idade Média, tá? É errado chamar a Idade Média de Idade das Trevas. A arte, o termo renascimento, vai ser aplicado mais na arte visual, né? No início, nesse início de século XIV, XV, XVI, e mais para frente vai se ampliar para outros movimentos artísticos, como a literatura, a ciência e a filosofia. Num primeiro momento, o termo fica restrito às artes visuais, depois é que se estende para outros campos. O renascimento artístico, né, ele é um movimento de caráter burguês urbano. Nós vamos ver aí que a burguesia é que está por trás aí, né? Ela é financiadora, patrocinadora, ou seja, os burgueses são os mecenas. O que é mecena? Mecenas são os patrocinadores da arte. O burguês é rico, ele tem condição de estar financiando essa arte. E para o burguês era interessante isso, porque eles colocavam os brasões das suas famílias debaixo de uma obra de arte feita, e isso era mostrar para outras famílias ricas o quão importante eles eram, né? Quanta arte eles financiavam e patrocinavam. A família de Médici entra aí como uma das grandes famílias aí financiadoras de arte, uma das grandes mecenas. O Renascimento, ele tem um caráter urbano, ele vai acontecer nos centros das cidades, né? No miolo, onde estavam as pessoas, no centro, não no campo. Ele não é um movimento de caráter, né, do campo. É igual eu falei para vocês, é um movimento de caráter burguês e urbano. E qual a origem do termo mecena, né? Eles vão buscar até a origem do termo mecena lá na Roma Antiga. O Mecena, o Caio Mecena, ele foi um político romano, né, que também abrigava e protegia muito as artes. O que acontece? Quando chegar a Idade Moderna, os pensadores, os artistas, o homem da Idade Moderna vai chamar, vai designar aquele que protege, aquele que financia, aquele que patrocina a arte de mecena. Dentro aí desse período, dentro do que nós vamos ver do Renascimento, surge também uma nova forma de ver o homem e a sua relação com Deus, né? Tudo isso vai estar surgindo aí, e é o antropocentrismo. O que é o antropocentrismo? Homem no centro de todas as coisas, homem no centro do mundo, diferente do que acontecia na Idade Média. Na Idade Média a ideia era de teocentrismo, Deus no centro. Agora não. O homem do Renascimento, ele vai pregar a ideia de que o homem é o centro de todas as coisas. Então, há uma nova forma de ver o homem e é uma nova forma de ver Deus, diferente do que acontecia na Idade Média. Há uma preocupação, um valor, né, com a razão. A razão passa a ser a fonte produtora do saber
e o homem passa a ser dotado da capacidade de conhecer. Surge também nesse período que nós vamos chamar de individualismo, a ideia do homem, né, individual, do ser. E ele se torna crítico e responsável por suas ações. O homem passa a ser colocado em posição central e ele agora não é mais regido pela igreja, né? Somente pela igreja. Ele passa a ser regido também por suas emoções, por suas atitudes. Assim ele se torna um ser crítico e responsável por suas ações no mundo. Dentro do Renascimento nós vamos ver surgir também o humanismo. Vamos entender o que é esse humanismo? Esse humanismo representa a evolução do pensamento humano a partir de diversos questionamentos realizados pelos filósofos da época. A verdade agora, ela não emana só de Deus, ela vem também do ser humano. Que ser humano é esse? É o ser humano que pensa, que reflete sobre a sua condição no mundo. Nós vamos ver também, nesse período, né, o racionalismo, o pensar com a razão, né, a razão no centro de todas as coisas, a razão como extremamente importante para explicar as coisas. Junto com o racionalismo, nós vamos ver surgir também o que a gente chama de empirismo, né? O que é o empirismo? É experiência, né? As coisas se explicam através de experiências. Tudo se explica através da experiência. Nada vem somente porque Deus quis. Há uma necessidade de comprovar as coisas através da experiência. E essa nova forma de pensar, né? A ideia do antropocentrismo, a questão do humanismo, do individualismo e a questão da razão também, vão ser extremamente importantes para que façam surgir novas formas de verem Deus e automaticamente nova forma de ver a religião, né? Surge aí o que nós vamos chamar de reforma protestante. Vai ser a ideia de que o homem agora é livre para fazer a sua escolha. Sendo livre para fazer a escolha, ele vai escolher outra religião que não a católica. E dentro dessa liberdade de escolha, surge também a livre interpretação da Bíblia. Vai ser aí que nós vamos ver Martinho Lutero, João Calvino, né? Todos eles pensando, questionando o que a Bíblia, o que a Igreja Católica falava. Então vocês veem que o Renascimento é extremamente importante. E uma coisa que as pessoas sempre confundem, né? O humanista não é ateu. O humanista tem uma forma diferente de ver Deus. Ele não é mais aquele Deus que a gente vê da Idade Média, né? Aquele Deus que não faz só a vontade dele, a vontade do homem fica em segundo plano. Não, ele é diferente. É uma forma de ver um Deus diferente. Nós vamos ver aí que o Renascimento ele vai atingir a Península Itálica primeiro, né? As cidades italianas, Gênova, Veneza, mas tudo indica que ele aconteceu primeiro em Toscana e depois ele desce para as outras cidades italianas da Península Itálica, como Florença, Veneza, Siena. E da Península Itálica ele vai ser, né, levado para a Europa Ocidental toda fora, né, que vai tomar contato aí com as ideias do Renascimento. E aí nós vamos ver que essa arte ela vai adquirir características locais, né? Então o Renascimento ele vai ser muito particular em determinadas regiões. Por quê? Porque ele vai acrescentar as características vividas daquela região à ideia do Renascimento. Ou seja, ele vai acrescentar as diferenças regionais de cada país, né? De cada localidade à obra renascentista. Mas vamos entender por que a Itália é o berço do Renascimento, né? Nós vamos ver aí que ela tem uma burguesia forte. Por que ela tem essa burguesia forte? Lembra? Nós vamos ver aí que o mar Mediterrâneo ele sai do controle dos muçulmanos e ele vai ficar sob o controle dos europeus. Europeus mais especificamente quem? Os italianos de Gênova e Veneza, né? Já que o mar Mediterrâneo é o mar que passa praticamente na porta aí, nos fundos aí, na pontinha da botinha da Itália aí, né? Então, esses comerciantes, esses burgueses que viviam na Itália vão ter acesso a uma série de conhecimentos primeiro. Outra coisa também que favorece é o fato de a Itália ter sido aí o berço da Antiguidade Clássica.
Grécia e Roma. Grécia e Roma localizaram aonde aí, né? As civilizações clássicas? Na Península Itálica. Então, elas deixaram um resquício aí de cultura greco-romana muito grande. Outra coisa que nós vamos ver é que a Península Itálica vai abraçar, né? Vai proteger e receber os sábios bizantinos. Quem são esses? Vocês lembram que o Império Bizantino representava Roma, mas a Roma oriental, não é isso? E esse império chamado Império Romano do Ocidente ou Império Bizantino, ele está começando a ruir, ele está sofrendo invasões bárbaras. O que acontece? Os intelectuais, os sábios que viviam ali dentro dessa região começam a fugir para a Europa, mais especificamente para Gênova e Veneza. E eles vão trazer consigo um conhecimento muito grande das artes greco-romanas. Outro impulsionador aí da questão da arte aí é o Gutenberg, né? O Gutenberg, o cara lá da imprensa. Sem ele, não teria sido tão fácil assim a divulgação dessa arte renascentista aí aos quatro cantos. E quando é que o Renascimento entra em crise, né? Nós vamos ver aí que o Renascimento ele vai sofrer uma crise muito forte quando começar aí o Tribunal de Santa Inquisição, quando começar as perseguições às pessoas que eram incômodas à igreja, né? E muitas dessas obras de arte que nós vamos estudar ainda hoje nessa videoaula que eu vou mostrar para vocês, né, através dos desenhos, essas imagens, elas incomodavam a igreja. Então, quando começar aí a Santa Inquisição, o Tribunal de Santa Inquisição, e surgir o índex, né, a lista dos livros e obras consideradas pecaminosas e perigosas, nós vamos ver aí que várias obras de arte aí vão ser queimadas, né, e vários artistas vão ser perseguidos pelo Tribunal de Santa Inquisição. Muitos vão ter que negar seu posicionamento artístico e filosófico para não vir a morrer. Então acaba tendo um freio, não significa que acaba, né? Dá uma freada brusca aí no Renascimento. O próprio Leonardo da Vinci aí, ele teve que buscar ajuda de vários burgueses e vários patronos aí para se proteger, para não morrer aí na Santa Inquisição. O Nicolau Copérnico, ele vai fazer uma releitura das ideias de Ptolomeu, né? Ele vai trabalhar a ideia do heliocentrismo, o Sol no centro, a ideia da rotação da Terra e dos ciclos de estações também. E ele trabalha também o posicionamento das estrelas nos hemisférios. E ele acaba sendo morto por essa forma de pensar dele. Quem é que vem aí reafirmando algumas ideias do Nicolau Copérnico? É o Galileu Galilei, né? Ele vai começar a usar o telescópio aí e ele descobre Júpiter e a Lua, né? Observando. Volta reafirmando a ideia do heliocentrismo, de que a Terra não é o centro de todas as coisas, mas sim o Sol, e que as estrelas giram sobre um eixo. Por causa disso aí, ele quase vai ser morto também, ele vai ter que voltar aí e negar o que ele está pensando, porque senão ele seria condenado à morte. Se vocês forem analisar aí as obras de arte, vocês vão ver que é uma preocupação muito grande com a perspectiva, com a geometria e com a matemática, né? Há todo um cálculo feito em cima. Vamos dar uma corrida de olho aí, uma das obras que eu mais gosto, né, que é o Teto da Capela Sistina, do Michelangelo. Nós vamos dar uma olhada aí e tentar entender. Vou colocar o desenho aí para vocês verem, né? Vocês têm aí um homem nu e um outro homem vestido de branco dentro de algo que parece que flutua, né? Quem seria esse homem de branco, vestido de branco, de barba branca, de cabelo branco e tudo mais? Seria Deus. E ele está dando a vida a Adão, né? Dando a vida ao homem. Recentemente surgiu a ideia de que Michelangelo teria pintado partes do corpo humano dentro dessa obra aí da Capela Sistina. Por exemplo, né, dentro dessa especulação, dentro dessa ideia, essa parte onde eu falei para vocês que Deus está, né, deitado, semi-deitado, seria o cérebro do ser humano. Vocês podem até achar que é viagem, mas há essa especulação. Depois vocês entram aí na internet e pesquisem aí, que vocês vão achar muito. Se vocês digitarem Teto da Capela Sistina e corpo humano, vocês vão achar várias partes aí que eles falam que Michelangelo teria
criado, né, teria feito dessa forma para poder, nessa época era proibido fazer um estudo sobre o corpo humano, então é uma forma que eles falam que ele teria feito para ironizar a própria igreja, né, no teto da igreja ele estaria mostrando o corpo humano para quem quisesse ver. Lógico, gente, que isso nunca vai cair no Enem, né? É só uma curiosidade, uma especulação que sempre me perguntam em sala de aula, né? Dentro dessas teorias de conspiração, disso, aquilo outro. Professor, isso é verdade? Você já ouviu falar sobre isso? Então, eu só dou uma pincelada para vocês. Mas vamos voltar aqui. Outro quadro que eu vou colocar para vocês aí é o quadro, né? Esse chama-se Os Esposos. E nós vamos ver aí, ó, que nós temos a mulher vestida ricamente de verde, a cabeça dela tá ligeiramente tombada, né? Significa que ela tá em uma posição de submissão. Vemos aí o cão perto deles, que representa a fidelidade, o amor. Tapete no chão, se vocês observarem, representa fortuna, né? E posição social. Muito vermelho, que é a cor da nobreza e da riqueza também, né? A barriga da mulher mostrando, né, a gravidez mostrando aí a cor verde, mostrando a fertilidade, e ela também com a barriga ligeiramente inclinada, né, mostrando essa fertilidade, esse casamento aí, né, com filhos e tudo mais. Deixando agora os quadros italianos um pouco de lado, vamos falar da questão do Renascimento em outros cantos aí. Vamos falar, por exemplo, do Renascimento na literatura com Shakespeare, né, que é o período elisabetano, que vai de 1558 a 1603, né? Nós temos aí Hamlet, Macbeth, Otelo, né? Tudo aí na Inglaterra, obras feitas por Shakespeare. Temos também na escrita, né, na literatura, o Cervantes na Espanha, que vai escrever o Dom Quixote, né? Cervantes aí 1547 a 1616. O Cervantes faz uma crítica aos cavaleiros medievais, né? Ele faz uma sátira, né? Dom Quixote, um lunático que está lutando contra um moinho de vento, que segundo ele é um dragão, né? Então ele está ironizando, fazendo uma sátira aí com os cavaleiros medievais. Então nós vamos finalizando nossa aula, mas antes de eu ir embora, eu quero deixar para vocês a dica dessa minissérie aqui, ó, que eu vou colocar aqui para vocês, né? Que vai falar sobre os Médicis e a interação deles, como que eles mexiam com a arte, financiavam, né? Toda a história, toda a trama deles. Tem 2 temporadas da série, vocês acham aí para ver, para baixar, em qualquer lugar aí vocês encontram essas séries, ok? E antes de ir embora, também fazer aquele pedido do fundo do coração, para que vocês não deixem de curtir o canal, clicar aí, curtir, compartilhar e deixar comentário. O comentário é importante, gente. Eu preciso que vocês comentem, que vocês falem o que vocês estão gostando, o que não está gostando, tá bom? Obrigada. Tchau.